Hoje com o Rafael Salomão, que é repórter da revista Globo Rural. Rafael, boa tarde para você e bem-vindo à CBN, tudo bem? Muito obrigado, Fernando, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, tá tudo bem. Rafael, olha só, a Petrobras já informou, deixou 2 vezes já o preço dos combustíveis nas refinarias, né? Já foram 2 reduções, e o nosso tema aqui hoje é a reação da indústria do etanol com relação a essa política de preços da Petrobras. O que dizem eles? Pois é, Fernando, a gente vem acompanhando aí, né, toda essa questão da redução dos preços dos combustíveis aí, da gasolina, do diesel, essa mudança na política de preços aí da Petrobras, que vem sendo anunciada aí pela nova gestão, e a gente sabe que entre a gasolina e o etanol tem aquela relação de competitividade, né, o preço de um acaba ficando um pouco atrelado ao movimento do preço do outro, né, no caso do etanol em relação à gasolina é aquela diferença de 70%, né? Numa conta básica aí, o que se coloca é que o etanol está competitivo quando o preço dele está até 70% do preço da gasolina. Então, em tese, o que seria, se a gente for pensar assim, dessa forma, né? Quando o preço da gasolina sobe, teria margem para o preço do etanol subir. E o contrário também valeria, quer dizer, quando o preço da gasolina tem uma redução, colocaria um pouco de pressão aí sobre a competitividade do etanol. No entanto, essa política de preços da Petrobras aí, que já gerou pelo menos 2 anúncios de redução de combustíveis, pelo menos naquilo que a gente tem acompanhado até agora, de certa forma tem agradado aí representantes de usinas, representantes do setor aí, até analistas de mercado que acompanham bastante esse mercado de etanol. Porque eles até reconhecem, evidentemente, que a baixa do preço da gasolina interfere aí na competitividade do etanol. Mas eles entendem o seguinte, que a Petrobras está deixando a sua política de preços de combustíveis mais clara. Então atende àquele pedido, àquele anseio do setor pela tal da previsibilidade, essa palavrinha aí estranha aí que muita gente tem repetido, vários representantes aí do setor de etanol têm repetido, quer dizer, era uma reivindicação, era um pedido do setor, aí uma defesa do setor de que os preços da gasolina, os preços dos combustíveis derivados de petróleo no Brasil acompanhassem um pouco mais as oscilações de mercado, não fosse tanto aí atrelada a como eles diziam, né, questões políticas, enfim. Então, nesse sentido, apesar de nesse momento isso afetar um pouco a competitividade do etanol, esses representantes aí de usinas e analistas de mercado entendem que é importante a Petrobras pelo menos dar um direcionamento mais claro de como eles estão formando o preço dos combustíveis. Agora, aí, a partir daí é mercado, é ciclo de mercado. Se subir é bom, se cair pode ser ruim, pode ser bom, aí faz parte do ciclo do petróleo, que é uma commodity negociada internacionalmente. Mas a gente estava vendo também, né, Rafael, várias usinas fecharam, o setor reclamava bastante. Isso melhorou de um tempo para cá? Como é que está? Olha, eu estava conversando por esses dias aí com um consultor de mercado, acompanha bastante esse mercado, e a avaliação que ele faz, o Arnaldo Correia, da Archer, ele acompanha bastante esse mercado. Eu estava conversando com ele, ele disse o seguinte: olha, se a gente tiver que classificar esse ano para o setor de etanol, para o setor de cana-de-açúcar, ele foi um ano de respiro, né? A crise ainda não passou, segundo ele, ainda está longe de ser solucionada, né? As usinas ainda têm problemas, o setor ainda tem que se recuperar de problemas como o que você falou aí, né? Teve usinas, ocorreu muito fechamento de usina, o endividamento do setor ainda é alto. Se a gente for pegar, por exemplo, uma estimativa aí da Archer Consulting, né? O endividamento do setor hoje está em torno de 85 bilhões de reais. E parte dessa dívida parte dessa dívida ainda é dolarizada, quer dizer, então uma parte disso tem custo atrelado a dólar. O dólar agora teve aí uma valorização, enfim, então tem toda essa questão. Agora, o que acontece
é que as usinas tiveram, aí o setor, pelo menos na opinião desses analistas, teve aí um ano de respiro, até porque foram bastante, de certa forma, tiveram aí o seu caixa beneficiado pelos preços do açúcar, né? Foi um ano de valorização muito forte do açúcar no mercado internacional. Vale lembrar que a participação do Brasil no mercado internacional de açúcar, o Brasil detém aí pelo menos ou quase metade do mercado internacional de açúcar, é um player importante aí desse mercado, e com a valorização dos preços do açúcar acabou trazendo algum benefício aí para o setor. Tanto é que nesse ano a própria safra de cana-de-açúcar, a moagem de cana-de-açúcar, tem privilegiado aí um pouco mais aí a produção de açúcar em detrimento do etanol. Tem uma entre-safra chegando aí também, né? Sim, e aí sempre acaba... entre-safra é aquele momento em que as coisas ficam um pouco mais apertadas, exatamente porque tem aperto de oferta, aí entra toda aquela questão da própria movimentação do mercado. Mas só para a gente ter uma ideia de como está a produção, olha só, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar atualiza os dados aí a cada 15 dias. Os dados mais recentes, eles devem estar atualizando agora, né, essa semana, ou talvez nos próximos dias aí. Os dados mais recentes que estão disponíveis dão conta da safra até o último dia 16 de outubro. E olha só, a produção de açúcar, Fernando, aumentou até ali 18,5%. Enquanto a produção de etanol caiu 2% nessa safra. E você tem uma alteração aí de mix de produção, né? O que é esse mix de produção? O mix de produção é o quanto de cana-de-açúcar é direcionado para a produção de etanol e para a produção de açúcar. Olha só, nessa safra 2016-2017, a qual nós estamos, 46%, um pouco mais de 46% da matéria-prima foi para açúcar. Na safra passada, 41%. E, claro, por questão de proporção, né, o destino da matéria-prima para etanol caiu de 58% para 53%, Fernando. Tá certo, então. Rafael Salomão, obrigado pela sua participação hoje aqui. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes. Esse é Rafael Salomão.